Olá, irmãos, que Deus esteja nos abençoando, que nós possamos fazer deste momento de devoção, de comunhão e de edificação para a nossa alma. Meus irmãos, todos nós já ouvimos alguém dizer: fique com Deus, vá com Deus, Deus o abençoe, Deus o acompanhe. Nós já ouvimos a expressão: é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Nós observamos em meio às catástrofes alguém dizendo: Deus há de nos guardar, Deus há de nos proteger. Confiemos no Senhor, confiemos em Deus. É claro que essas manifestações a respeito de Deus, muitas vezes falam ou querem referir-se ao verdadeiro Deus, mas muitas vezes não é. Nós vemos muitas pessoas querendo falar sobre Deus, mas na verdade elas falam de um Deus que, do seu próprio imaginário, uma criação do seu próprio coração. As pessoas criam um Deus para si mesmas e colocam esse Deus como se fosse o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, mas não deixa de ser um Deus da sua própria imaginação. Nós observamos que existe um Deus, Criador do céu e da terra, o Deus da palavra de Deus, o Deus da Bíblia. Mas as pessoas e o mundo não desejam esse Deus. Não estou falando isso do meu próprio coração ou como o meu próprio ponto de vista, mas falo isto por meio da palavra de Deus. E eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura da palavra de Deus em Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, capítulo 3, Romanos capítulo 3, o verso de número 9, que diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E a partir do verso 13 até o verso número 18, continua sobre este argumento de que os homens estão distantes de Deus. Nós observamos o capítulo 3 de Romanos falando que não há quem busque, não há quem entenda, não há quem queira de fato ao Senhor. Nós observamos, irmãos, como nós dissemos ontem na nossa devocional, que o homem está morto espiritualmente. O homem, depois que entrou o pecado, por causa do pecado e da queda de Adão, o homem está morto espiritualmente. E agora, esta morte espiritual faz com que ele se afaste de Deus, que ele não queira a Deus. O texto que nós lemos de Romanos diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Ninguém há que queira buscar ao Senhor. Nós, no nosso estado natural, o ser humano, ele não quer a Deus. Ele quer falar sobre espiritualidade. Ele quer consolar o seu coração de uma maneira espiritual falando sobre Deus.
mas não o Deus da Bíblia. Ele quer tudo. Ele quer falar de Deus, mas não do Deus da Bíblia. Porque se quisesse o Deus da Bíblia, queria também aceitar os seus mandamentos. Aceitaria também um viver em comunhão com Ele. Entregaria-se em favor do seu próximo e entregaria-se ao Senhor integralmente. Mas as pessoas querem os seus próprios desejos, fazer suas próprias vontades, cumprir e obedecer aquilo que lhes dá a mente. Aquilo que lhes vem à mente é isto justamente que elas querem e não buscam ao Senhor. O que nós observamos é que todos os homens estão mortos espiritualmente, estão afastados de Deus, longe da presença de Deus, e não há nada que o homem possa fazer para mudar essa situação. Todos estão longe da presença do Senhor. Há uma situação que nós nos encontramos, ainda lá no texto de Romanos, no capítulo 3, nós observamos aqui o verso de número 19, que diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Olha só o que nós observamos. A Bíblia fala que além de nós não querermos a Deus, de não haver entre os homens um justo sequer, fala que todos os homens são culpáveis diante de Deus. Todos os homens. Não há um justo. E todos vão receber a culpa do seu pecado. Isto quer dizer que todos os homens, apesar eles que estão mortos espiritualmente, também receberão a morte eterna. Esse seria o nosso fim. Esse seria o trágico fim da nossa vida. Se Deus não fosse misericordioso. Se Deus não fosse amoroso. E se Deus, na sua imensa graça, não arranjasse para nós um meio para que nós fôssemos salvos. E nós observamos o que diz lá em Romanos, capítulo 3, o verso 21. Mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Olha só, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Meus irmãos, o que nós observamos é que nós fomos salvos e justificados por Jesus Cristo. E isso pela graça de Deus. Sabe o que é graça? É favor imerecido. É algo que nós não merecemos, mas recebemos. Nós não merecemos a salvação, mas recebemos por meio de Jesus Cristo. Mas aqueles que realmente receberam a salvação, essa salvação, eles não vivem de qualquer forma. Eles vivem agora uma vida entregue nas mãos de Cristo. Agora, aqueles que receberam a salvação pela graça e gratuitamente, eles colocam-se no serviço do Senhor. Eles dedicam a sua vida e a sua família ao reino de Deus. Eles querem obedecer ao Senhor e obedecem com alegria, com satisfação em seu coração. Meu irmão, que você possa observar a sua vida
E se você de fato recebeu essa salvação graciosa do Senhor Jesus Cristo, dedique-se a Ele, coloque-se diante dele para servi-lo e adorá-lo. Vamos orar. Santo e eterno Deus, que a tua poderosa mão esteja fazendo de nós cada vez mais servos fiéis e úteis no teu reino. Sabemos que nós somos pecadores por natureza, mas que pela tua imensa graça fomos resgatados por meio de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.